Diante do novo cenário regional, com o surgimento expressivo de novos casos ativos de coronavírus, o Comitê Regional de Atenção ao Covid-19 da AMAL fez um levantamento para analisar qual grupo de pessoas era maior a incidência de transmissão. Acompanhe. E nesta semana, os números da pandemia do coronavírus voltou a preocupar em Erechim. Muitas pessoas relaxaram os cuidados, deixaram de lado algumas medidas que seriam primordiais para que a gente continuasse contendo esta pandemia. Em virtude disso, os números têm aumentado e preocupado bastante todos os órgãos de saúde. Nós convidamos novamente o Jackson Arpini para falar um pouquinho sobre um estudo realizado onde aponta o número de pessoas que está mais contaminada e que está disseminando o vírus. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. É uma ação especial à minha amiga Sandra e muito bem colocado, nós estamos observando a cada levantamento o crescimento do número dos casos ativos. Mediante essa informação que foi sistematizada pela Plataforma Regional de Monitoramento, nós optamos por realizar um estudo com relação aos últimos 16 dias. Para tanto, nós buscamos dados oficiais, dados do Ministério da Saúde, do sistema eSUS, e contamos com a colaboração da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde. Para nossa surpresa, nós verificamos nesses últimos 16 dias, o corte foi de 27 de outubro a 11 de novembro, portanto 16 dias, nós verificamos que ocorreu neste período 3.800 notificações de casos suspeitos. Dessas 3.800 notificações, houve a confirmação para a Covid de 931 casos, que é um número extremamente expressivo, tendo em vista que são apenas 16 dias, e é um número que nos preocupa, porque demonstra a disseminação da epidemia a nível da região e demonstra também a velocidade com que isso está ocorrendo, porque estamos falando num período curto de tempo, de aproximadamente 2 semanas. Também estratificamos esses indicadores com relação ao sexo masculino e sexo feminino, observando que a contaminação maior se deu no sexo masculino, mas com pequena diferença. Porém, o que nos chama a atenção é a mudança do cenário. Nós observamos, mediante este levantamento, que 75% das pessoas que se contaminaram são pessoas com idade abaixo de 50 anos, que é um fator diferente daquilo que nós estávamos observando nos indicadores de março, abril, maio ou até mesmo na metade do ano, quando esse indicador eram pessoas acima de 60 anos. Então, isso nos remete a uma preocupação, porque a grande maioria são pessoas de 20 a 29 anos e nós temos que fazer alguns estudos e algumas reflexões com relação a esses números. Essas pessoas provavelmente residem no seu ambiente, com pais, com tios, com avós, ou têm contato com essas pessoas. E essa contaminação pode levar a uma alteração nas taxas de ocupação a nível de UTI e a nível de leitos clínicos, fato que nós já estamos também observando. Algumas pessoas até comentam que os números subiram, mas os leitos hospitalares não estão sendo ocupados. As pessoas estão se tratando em casa? Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Nós já estamos verificando que, mediante esse crescimento exponencial dos casos ativos, já houve uma alteração nas internações hospitalares. Isso é extremamente importante. Há uns 20 dias atrás, nós tínhamos as taxas de ocupação, tanto de UTI como de leitos clínicos, no patamar de 10%. Isso já ocorreu uma evolução e, segundo o último levantamento, no dia de ontem, nós verificamos taxa de ocupação de UTI de 34,78% e taxa de ocupação de leitos clínicos em torno de 36%. Se nós levarmos em consideração o período de 3 semanas, nós podemos afirmar que isso já é 3 vezes maior do que há 21 dias atrás, o que nos preocupa. Ainda é importante colocar para todos os telespectadores, ainda num patamar aceitável, porque está na casa de 30% a 40%. Mas nós temos que ter presente que isso pode se agravar, porque tem ocorrido muitos casos ativos. Certo. E nós soubemos, pelos estudos, pelas estatísticas, que um fator leva a outro. A partir de uma grande evolução do número de casos ativos, nós vamos ter reflexos. Quais são esses reflexos? Nós vamos ter um aumento nas taxas de ocupação de leitos clínicos,
nos casos mais agravados de leitos de UTI, e nós poderíamos ter oscilações nas taxas de letalidade, ou seja, no número de óbitos. Portanto, nós colocamos a nossa região numa situação de alerta, porque nos preocupa aquilo que nós estamos sistematizando, que são os nossos dados estatísticos no qual nós estamos trabalhando. Jackson, esse final de semana encerra todo o processo eleitoral. Segunda-feira teremos alteração nos mapas, como algumas pessoas já preveem? O que nós estamos percebendo? Nós passamos pelo feriado do dia 12 de outubro e ele teve seus reflexos. Nós atravessamos o feriado de 2 de novembro e ele teve seus reflexos. E nós estamos atravessando agora, estamos finalizando nesse final de semana o processo eleitoral e ele também terá os seus reflexos. Então, provavelmente, pelo que os indicadores estão sinalizando, até o final do mês, com certeza, nós teremos uma evolução dos casos ativos e nós estamos observando qual o impacto desta evolução nas taxas de internação dos leitos clínicos e de UTI. Nós já verificamos, o que nos coloca em alerta, que houve uma movimentação e provavelmente hoje é sexta-feira, deverá ocorrer uma migração da bandeira. A nossa região 16 está numa bandeira amarelo, que significa baixo risco, deverá, pelos indicadores, migrar para uma bandeira laranja de risco médio, o que nos deixa em alerta, porque se continuarmos com esses indicadores numa curva ascendente e aguda a cada novo levantamento, nós temos que ter em pauta, nós temos que colocar na mesa que existe uma possibilidade real de nós migrarmos num curto espaço de tempo para uma bandeira vermelha. Em vários países já estão vivendo a segunda onda. Nós ainda estamos na primeira onda ou já estamos engatilhando para a segunda onda? Eu quero me valer com relação a essa colocação de uma frase de uma epidemiologista, de uma pneumologista que tem auxiliado muito o Ministério da Saúde. Nós, provavelmente no Brasil, pelas suas peculiaridades e particularidades, por ser um país de grande extensão territorial, nós vamos entrar na segunda onda sem concluir a primeira onda. Reitero, isso é uma colocação de uma pneumologista que tem colocado que o Brasil vai entrar numa segunda onda sem concluir a primeira. E os indicadores, de certa forma, mesmo não sendo um epidemiologista, têm demonstrado isso. Nós já temos hoje, no cenário do país como um todo, 8 estados com evolução no número dos óbitos. Isso foi retratado ontem pela imprensa. Nós temos o estado vizinho de Santa Catarina, que há 2 semanas consecutivas está com um aumento no número de óbitos, e tudo isso indica que é reflexo destes movimentos que estão ocorrendo na sociedade, no que diz respeito a processo eleitoral, no que diz respeito a retorno de atividades escolares, a flexibilização de alguns serviços, a negligência por parte da população com relação na adoção das medidas preconizadas, digamos assim, o cansaço, a exaustão das pessoas de permanecer no isolamento social. Todos esses processos que estão ocorrendo têm levado a essa alteração no número de casos ativos, o que preocupa a nossa região, o que preocupa o Estado e o que preocupa também o país. Jackson, não é momento de relaxar. Nós vamos ter perdas econômicas se continuar nesse ritmo? É extremamente importante que a sociedade tenha este entendimento. A sinalização de uma bandeira amarela, laranja ou vermelha depende do comportamento da sociedade. Não há espaço, quando falamos em novo coronavírus, não há espaço para relaxamento, não há espaço para flexibilização das medidas preconizadas. Todos são sabedores que nós não temos ainda a imunização específica para essa doença, em que pese haver estudos e a possibilidade de ser lançado no mercado a partir do primeiro trimestre de 2021, nós temos que ter presente que a nossa ferramenta no momento são as medidas de prevenção. Então, por esta razão, em nome da região, nós conclamamos a sociedade para que continue vigilante na adoção das medidas preconizadas. Qualquer passo em falso, qualquer negligência levará inevitavelmente para cenários mais complexos. Cenários mais complexos significam um aumento na taxa de internação hospitalar, que pode gerar uma sobrecarga, no aumento do número de óbitos e também em algumas medidas mais rígidas com relação ao comportamento da economia, o que não é esperado pela sociedade para este momento. É verdade. Obrigada, Jackson. Eu agradeço a oportunidade e faço um chamamento. Neste final de semana nós temos então o processo eleitoral, a finalização do processo eleitoral,
E o Tribunal Superior Eleitoral também preconizou algumas medidas para o domingo. Nós temos eleição apenas no primeiro turno, vai ocorrer então no dia 15, e nós chamamos a atenção para as pessoas. Se dirijam até a sessão eleitoral com sua máscara de proteção individual, evitem contato físico com as pessoas. Se porventura ocorrer fila na sessão, respeitem o distanciamento controlado de 1,5 m a 2 metros. Ao entrarem na sessão eleitoral, realizem a higienização com álcool gel, utilizem a sua caneta pessoal, então aqui um chamamento para que levem a sua caneta pessoal. Ao saírem da urna do processo de votação, higienizem novamente as mãos com álcool gel para evitar ou aumentar a proliferação do coronavírus.